Cara, eu sempre falei pra todo mundo que, tipo assim, o casamento dos meus pais era algo que eu me inspirava, porque, tipo assim, acima de tudo, além de muitos anos de casado, eles têm muita parceria, assim, sabe? Parece que é um casal jovem, apesar de ser 25 anos de relacionamento, sabe? Então, tipo assim, eu acho isso muito legal. E foi algo que eu sempre quis pra mim, sabe? Essa reciprocidade, a relação deles de, acima de tudo, a amizade, sabe? De estar ali quando o outro precisa. Isso pra mim é algo muito importante e é algo que eu procurei, assim, numa pessoa pra mim, sabe? E eu achei. Então, eu tava um dia em casa, adolescente, e no Facebook, aí eu tinha a Nicole já como amigo, mas a gente nunca tinha conversado, nada, e apareceu uma foto dela. Falei, meu, que menina linda, eu vou dar uma curtida, uma amei. E daí eu dei o amei e foi recíproco. Falei, ela amou minha foto também. E aí eu chamei ela e foi onde a gente começou a conversar. A gente conversou alguns meses, deu um tempo, parou de se falar, e daí quando a gente voltou a se falar depois de mais alguns meses, logo a gente decidiu se encontrar, meio nas escondidas, assim, dos pais. Mas dali quando a gente se encontrou pessoalmente a primeira vez, ali a gente já começou um sentimento e a gente quis se encontrar mais. E a gente daí levou isso para os nossos pais. Parece que desde o começo a gente tinha muita certeza, sabe? Sim. Que era a gente, que, tipo, sabe aquele negócio de alma gêmea, assim, que pessoas estão destinadas a se encontrar? Tipo, parece que foi, assim, desde o começo eu tinha muita certeza de tudo que ia acontecer, sabe? E a gente levou isso para os nossos pais, eles, tanto do meu lado como o lado dela, eles apoiaram com as regras deles, né? Apesar da gente, porque a gente era muito novo. E a gente começou, foi assim. Acho que alguma coisa parecida, não? Você lembrou de alguma história parecida? Emocionada também, Pelo Facebook também. Tá. Então... Cara, então, o primeiro encontro foi engraçado. Eu confesso que eu senti um pouquinho de medo, porque o pai ele sempre foi ciumento. E ele tava tipo, não, tu vai se encontrar, sei lá o quê, não pode, sei lá o quê. E daí a mãe acabou convencendo ele, assim, né, que não, deixa ela aí e tal. Daí eu fui, com medinho, mas fui. E aí quando ele chegou, ele era tipo da minha altura, assim. Aí eu falei, quê? Na foto ele parecia ser tão alto. Mas tudo bem, não foi um problema. Aí a gente foi conversando com um pouco de vergonha e tal. Mas foi indo, foi surgindo assunto. E aí a gente foi tomar um milkshake, detalhe que foi eu que paguei o milkshake. Eu sou difícil. Mas aí a gente foi conversando e tal, foi legal. E depois de bastante conversa, assim, eu lembro que a gente chegou no shopping, era 1h30 mais ou menos, e saiu de lá, já era quase 7 horas. E daí eu fui pra casa e já falei com a mãe, ele é maravilhoso, eu acho que eu tô apaixonada, e sei lá o quê. E daí a mãe viu a foto e tal. E assim foi indo, mas sempre foi muito legal, muito divertido, assim, sabe? Por mais que a gente tinha vergonha, mas sempre foi muito, assim, espontâneo, sabe? Tudo que acontecia. Era muito legal.
Então, ali foi normal até então, até quando a gente começou a conversar bastante. Quando a gente começou a conversar bastante, foi meio que um namoro virtual ali, porque eu comecei a gostar muito dela, tipo, nunca tinha acontecido dessa forma, comecei a gostar muito dela e então, tipo, eu já comecei a dar muita, como eu posso dizer, muita importância, prioridade. Então ali eu comecei a gostar muito dela e foi a primeira pessoa que eu falei, não, eu vou sair da minha casa e encontrar. Lá eu fiquei com muita vergonha quando eu cheguei lá, porque eu fui sozinha, ela tava com as amigas. Eu cheguei lá, me tremia bastante. Mas daí com o tempo a gente foi conversando e aí eu fui me soltando mais. Aí foi mais tranquilo depois. Você tava com um short preto, não era isso? Mas era um body preto. Um body preto. É que eu olhei pro rosto. Foi logo após, 3 anos. Foi um mês de conversa. Aí, tipo... 3 anos, tô namorando 3 anos. A gente se viu dia 6 de janeiro, aí dia 2 de fevereiro ele já me pediu em namoro. Tipo, nem um mês ali que a gente tava se encontrando, conversando. E daí a gente faz um ano, dia 2 de fevereiro, e daí no ano que a gente fez um ano, em outubro, ele me pediu em noivado. Eu acho que um momento que foi, tipo, simples, mas foi muito legal pra mim, a gente já mora junto, né? Então a gente tava lá em casa, tipo, dobrando as roupas, assim, conversando normal. E daí eu fui pegar a roupa, assim, no que eu peguei, ele me jogou uma meia. Aí ele berrou assim, ganhei de meia! E aí a gente começou a tacar meia no outro e, tipo, eu acho que é isso que importa, sabe? Tipo, esses momentinhos simples, assim, que pra gente parece ser besta às vezes, mas é muito legal. Isso, tipo, deixa a relação mais feliz, assim, sabe? Então, cara, eu sempre fui muito fã de carro e moto. E as minhas primeiras conquistas, ela tava do meu lado. E quando a gente conseguiu comprar a nossa primeira moto, eu lembro que a gente saía muito, para muitos lugares assim, sem um dinheiro no bolso, só para chegar e sentar. E tem um momento que eu sempre lembro, eu vejo as fotos e eu gosto de lembrar, foi uma vez que a gente saiu sem rumo e a gente foi para um rio lá perto de onde a gente mora. E a gente sentou lá nas pedras e ficou horas e horas conversando, sabe? Esses pequenos detalhes, eles são muito importantes pra gente. Fortalece demais a nossa relação, essas conversas, esses momentos simples, sabe? Como a gente era muito novo, eu tinha 17, a Nicole tinha 14, a gente era muito imaturo para algumas coisas. Então a gente aprendeu muita coisa junto, com a conversa. E pra gente aprender, a gente se magoou muito em alguns momentos. Eu fazia algumas coisas que deixavam a Nicole triste, a Nicole me deixava triste. Até que teve um momento que a gente decidiu romper esse relacionamento. A gente falou, não, vamos dar um tempo porque eu tô me machucando e você também está se machucando. E a gente ficou alguns dias só separados e aquele sentimento, não, mas eu amo ela, eu quero ficar com ela. Ele veio. Então a gente sentou de novo, conversou
E isso, a gente mudou muito nossa visão nessa volta. A gente falou, não é assim, não é eu não tenho que pensar em mim apenas, eu tenho que pensar nela. E ela da mesma forma. Então, com essas desavenças, a gente sempre teve muito a sinceridade na questão de conversar. Então, um conversando com o outro, a gente consegue colocar o outro em prioridade. Se ela sempre for minha prioridade e eu for a prioridade dela, a gente sempre vai estar bem, a gente sempre vai estar indo pra frente, sempre amadurecendo junto. Então, eu acho que esses momentos ruins, eles precisavam acontecer para o nosso relacionamento se fortalecer. Porque talvez se não tivesse acontecido, ou essa conversa, esse reatamento não tivesse acontecido, talvez a gente não estaria mais hoje. Então foi algo ruim que veio para coisas melhores, sabe? Cara, então, o começo, eu sempre quis muito casar, né? A minha mãe sempre falou que ela preferia muito mais uma filha casada do que por aí, nas baladas e tal. Então eu sempre tive muito isso comigo, que eu queria casar, que eu queria ter alguém comigo, sabe? E desde que a gente começou a namorar, eu sempre tive muito isso comigo, só que o Marcos era tipo aquela vibe assim, não, eu quero curtir a vida primeiro, sem casamento, sei lá o quê. E daí, tipo, foi um processo até que ele conseguisse entender que isso era algo que ia agregar pra gente, e não algo que ia piorar, ou que, sei lá, por algum fato podia a gente acabar desistindo, algo assim, sabe? Então foi um longo processo até que ele entendesse que isso não era ruim. E eu tive muito incentivo dos meus pais nessa parte, eles me ajudaram muito a entender que deveria ser um tempo em que ele se sentisse confortável para me pedir noivado, pra gente casar, pra gente fazer as coisas, porque ele tinha que tomar essa posição de, não, eu quero casar com a Nicole, sabe? E aí depois de... Quando a gente tava quase fazendo 2 anos, ele me pediu noivado, e foi bem legal. Foi num casamento da prima dele, a minha família não tava, mas porque era um casamento da parte da família dele, né? Então, aí quando a noiva foi jogar o buquê, em vez dela jogar, ela me deu o buquê. E aí foi incrível, eu não esperava nem um pouco, assim, foi uma surpresa real. Até porque a gente tem um negócio de se prometer não pode fazer o contrário. Só que a gente tem uma regra que se prometer pra ser surpresa, aí pode mentir. E a gente tava saindo de casa e eu peguei, e daí ele pegou e comentou assim, Moro, não vai ser hoje que eu vou te pedir em noivado, tá? Mas fica tranquila que logo tá chegando. Mas é porque ela talvez esperava isso, né? E aí eu peguei e falei, tá, promete? E ele prometeu. Então pra mim tava certo que não ia acontecer e tal. E aí a gente chegando lá, aconteceu. Na hora de jogar o buquê, ele me pediu em noivado. Foi como eu disse, essas conversas foram fazendo a gente amadurecer. E com essas desavenças foi onde eu tive mais maturidade e eu vi que eu gostava muito dela e que eu queria ela do meu lado. Então eu falei, eu na minha cabeça pensei, eu quero casar com essa mulher. E eu já tinha decidido. Então eu falei, agora eu tô preparado para isso. E foi onde eu decidi. Eu chamei minha mãe, falei com minha mãe, depois chamei os pais dela, falei de como eu pensava. Daí fui perguntar pra noiva desse casamento, se ela permitiria, era minha prima. Aí ela topou super, eu falei, então é agora. Aí eu comecei a correr atrás e tal, esperei um tempo até chegar a data. E a gente, um pouco antes disso, a gente já estava planejando a gente começar a morar junto. Então uniu tudo o útil ao agradável. Como a gente já ia começar a morar junto, e daí eu pensei, vamos noivar, então, e com o tempo a gente vai planejando o casamento.
E daí depois do noivado a gente fez o nosso chá de casa nova e a gente conseguiu mobiliar nossa casa e foi um processo, né? Foi um pouquinho demorado, tal, com bastante ajuda das famílias, ambas partes, até que a gente conseguiu entrar na nossa casa. E daí a gente falou, agora a gente tá aqui, agora a gente vamos dar o próximo passo, que é o casamento. E é onde a gente tá aqui agora. Eu acho que é a melhor do mundo, é algo que a gente sonha muito, a gente sempre quis muito ter uma festa, assim, sabe? E Deus abençoou pra gente estar conseguindo fazer uma festa que é dos nossos sonhos, sabe? Que a gente quis muito e tá se realizando. Graças a Deus a gente tá conseguindo fazer tudo. E a expectativa tá lá em cima, queremos beber muito e dançar muito. E se Deus quiser vai ser incrível, melhor do que a gente imagina. Momentos bons é muito fácil, realmente, mas os momentos ruins, eles fortalecem. Então, aguenta firme que vai dar tudo certo. E é isso. Como a gente já teve vários momentos ruins e a gente conseguiu seguir até aqui, a gente consegue. Então é isso. A gente precisa sempre ter força, não pode desistir nunca. É isso, eu acho. Força, amiga. Você é guerreira. Foi muito legal, cara, superou nossas expectativas, na verdade, foi muito mais incrível do que a gente imaginava que seria. A gente amou as fotos, a gente saiu uma prévia por enquanto ainda, a gente viu incrível e foi muito legal, o pessoal muito descontraído, a gente interagiu bem legal, foi muito massa mesmo. Sim, realmente. No começo a gente chegou um pouco nervoso, mas vocês deixaram a gente muito à vontade, foi bem tranquilo, a gente conseguiu se sentir muito à vontade. Superou muito as nossas expectativas. No começo foi um pouco assim, eu fiquei meio nervoso, mas depois foi tudo dando certo. Gostei muito do atendimento e foi tudo muito bom. E sobre todo mundo tem medo daquele depoimento, o que você achou do depoimento? Porque chegou no dia, chegou hoje, eu notei que você estava nervoso pro depoimento. Cara, a gente tava um pouco nervoso porque é aquela vergonha de câmera, assim, normal, né? A gente não tem contato frequente, então acho que o normal um pouquinho de vergonha, assim. Só que foi um papo super descontraído, a gente conseguiu interagir muito legal. E a vergonha
passou, a gente conseguiu bater um papo super tranquilo e foi muito massa. Deu 20 minutos de depoimento. Sim. Então, pra quem achou que ia fazer só 5 minutos, 10 minutos, Fosse muito, né? É apenas um bate-papo, a gente nem lembra da câmera na hora, é super tranquilo. então, um dos motivos que eu tô fazendo isso daí é porque o pessoal sempre tem medo e alguns nem fazem por causa desse medo que não existe. Sim, realmente. Então,